Capítulo 2. O caso da casa sem moradores. Meu nome é Aurel Valen. E existe uma coisa que aprendi depois de anos de investigando pessoas. Um desaparecimento nunca começa quando alguém some. Ele começa muito antes. Começa no momento em que alguém percebe que está sendo observado. Quando terminei meu primeiro caso naquela cidade, achei que finalmente entenderia o lugar onde estava vivendo. Eu estava errado. Porque naquela cidade, os segredos não estavam escondidos em becos escuros. Eles estavam nas casas, nas famílias, nas conversas que paravam quando alguém entrava na sala, sabe? 3 semanas depois do caso da família Moretti, recebi uma ligação. Uma mulher chamada Clara Vasconcelos queria falar comigo. Ela não queria contratar um detetive. Ela queria saber se estava ficando louca. Quando cheguei ao apartamento dela, percebi algo estranho. Não era medo, era exaustão. Aquele tipo de cansaço de quem passou tanto tempo tentando provar algo que começou a duvidar da própria memória. Ela colocou uma fotografia sobre a mesa. Era uma casa antiga. Uma casa abandonada. Uma casa abandonada no final da Rua das Oliveiras. Ela disse que essa casa estava vazia há 15 anos. E eu perguntei, então por que você está preocupada? E ela respondeu que, porque todas as noites alguém acende a luz do quarto do segundo andar. No começo parecia simples. Casas antigas têm problemas elétricos, fiações antigas, sensores quebrados, mas Clara tinha algo que chamou muito minha atenção. Ela não estava dizendo assim que é um fantasma. Ela estava dizendo alguém estava lá. Existe uma diferença enorme entre acreditar em algo impossível e perceber algo que ninguém quer enxergar. Fui até a casa naquela mesma noite. Não tinha nada para fazer. Eu gosto de investigar muito bem meus casos. Não sou de desconsiderar variáveis. Ainda mais uma pista tão quente quanto essa. Não era uma suspeita, era uma certeza. Por mais que ela pudesse estar sem a razão, mas não foi uma reflexão, não foi uma pista, foi uma afirmativa. E nesse caso, era a única coisa que eu tinha. Fui até aquela casa, naquela mesma noite. A rua estava completamente silenciosa. Não era um silêncio tranquilo. Era aquele silêncio onde você percebe que as pessoas estão evitando fazer barulho. A casa realmente parecia abandonada. Janelas fechadas, jardim tomado pelo mato, portão enferrujado, mas quando olhei para o segundo andar, a luz estava acesa. Entrei. O interior estava coberto de poeira. Móveis antigos, quadros virados para a parede, livros deixados no lugar. Era como se alguém tivesse saído dali esperando voltar. Subi as escadas. Cada passo fazia a madeira reclamar. No segundo andar, havia 3 quartos. 2 estavam vazios, o terceiro estava trancado. E na porta havia algo escrito. Não era uma ameaça. Não era uma mensagem. Era uma data. 17 de março de 1998. Procurei registros sobre aquela casa e descobri algo curioso. Ela não estava abandonada. Ela estava registrada como ocupada. Durante 15 anos, o mesmo nome aparecia nos documentos. Eduardo Valença. Mas havia um problema. Eduardo Valença morreu há 15 anos, no mesmo dia da data, escrita na porta. Fui até os arquivos da polícia. O caso tinha apenas uma página. Uma morte acidental. Um homem encontrado dentro da casa, sem sinais de violência, sem suspeitos, caso encerrado. Mas tinha algo estranho, tinha algo errado. Quando o caso é realmente simples, ele não precisa ser escondido. Voltei para casa, dessa vez durante o dia. Arrombei a porta do quarto e encontrei algo que mudou completamente minha investigação. Não havia móveis, não havia roupas, não havia objetos pessoais. Havia apenas uma parede cheia de fotografias, centenas delas, todas da mesma pessoa, Clara Vasconcelos. Eu fiquei parado olhando aquelas fotos. Algumas eram recentes, algumas tinham anos, mas havia uma coisa impossível. A primeira foto tinha sido tirada quando Clara tinha apenas 10 anos. E atrás dela estava Eduardo Valença, o homem que supostamente morreu antes dela crescer. Naquele momento eu entendi.
A pergunta não era quem está entrando naquela casa. A pergunta era por que alguém passou 15 anos observando Clara. Procurei Clara novamente, mas quando cheguei ao apartamento dela, ela tinha desaparecido. A porta estava aberta, a televisão ligada, uma xícara de café ainda quente na mesa. E no centro da sala havia uma fotografia minha, tirada naquela mesma noite, em frente à casa abandonada. Atrás da fotografia havia uma frase escrita: Order Warning. Você está procurando a pessoa errada. Naquele instante percebi algo que mudaria todos os casos que eu resolveria naquela cidade. Eu não tinha encontrado a investigação. Eu tinha sido colocado dentro de uma. E pela primeira vez em muitos anos eu não sabia se estava seguindo as pistas. Ou se alguém estava deixando pistas para me levar exatamente onde queria.